Olá, minhas queridas! Antes da gente continuar essa história, deixa eu falar uma coisinha rapidinho com vocês. Vi os comentários de vocês sobre a voz e agradeço muito o carinho. Nos próximos vídeos, vamos voltar para a voz de costume, mas essa parte 2 vai precisar continuar assim para manter a sequência da história. Agora vamos seguir. Se você chegou agora e ainda não viu a parte 1, eu recomendo de coração que volte um pouquinho e assista desde o começo, porque tudo o que aconteceu antes explica direitinho o que a gente vai viver juntas agora. O link da primeira parte está fixado ali no primeiro comentário, bem fácil de encontrar. Então vem comigo, que a história continua. Depois daquela ameaça que seu Firmino jogou no escuro, a tensão dentro daquela propriedade ficou insuportável. Era como viver em cima de um formigueiro de fogo. A gente sabia que uma hora ia ser picada, só não sabia quando. Mamãe ficou mais calada que o normal, e olha que ela já falava pouco. Passava os dias na despensa com os olhos fixos na porta, como se esperasse que a qualquer momento ela fosse arrancada das dobradiças e a figura do meu avô aparecesse ali com a bengala apontada para nós. Dona Gercelina, por outro lado, fez algo que eu só fui entender o tamanho muito tempo depois. Em vez de recuar, em vez de pedir para a mamãe parar com o sabão e sumir dali antes que a bomba estourasse, minha avó resolveu entrar numa guerra diferente. Uma guerra sem grito, sem pancada, sem confronto. Uma guerra de paciência. Ela decidiu amansar o coração de seu Firmino por dentro, devagarzinho, como quem amolece couro duro na água. Começou pelas lembranças. Dona Gercelina passou a puxar conversa com meu avô nos momentos em que ele estava mais calmo. Geralmente depois do almoço, quando o estômago cheio deixava ele menos afiado. Ela sentava perto dele na varanda e, em vez de falar sobre o presente, levava ele para o passado. Falava dos tempos em que mamãe era menina. Contava como a Nina era trabalhadeira desde pequena, como ajudava na roça sem ninguém pedir, como limpava a casa inteira sozinha quando Dona Gercelina adoecia. Falava de como a Nina penteava o cabelo do pai antes dele perder a visão, de como ela cantava modas de viola enquanto debulhava milho na varanda. Seu Firmino ouvia calado. Não respondia, não comentava, não concordava. Mas também não mandava parar. E essa era a brecha que minha avó precisava. Porque o silêncio de seu Firmino, eu fui aprendendo, tinha vários tipos. Tinha o silêncio de raiva, que vinha acompanhado do maxilar travado e dos dedos apertando a bengala. Tinha o silêncio de desconfiança, que vinha com a cabeça inclinada e o nariz levantado. E tinha o silêncio de escuta, que era o mais raro, quando o corpo dele amolecia na cadeira e a respiração ficava lenta, como se ele estivesse viajando para dentro de si mesmo. Era esse silêncio que Dona Gercelina buscava. E quando encontrava, derramava ali dentro mais uma gota de lembrança, mais um pedacinho da filha que ele tinha apagado da vida. Eu assistia tudo do meu posto de vigia. Ficava agachada atrás do muro do curral ou espiando pela fresta da despensa, e via minha avó tecendo aquela armadilha de afeto com uma habilidade que eu nunca tinha imaginado que uma mulher simples do sertão pudesse ter. Ela não confrontava, não cobrava, não acusava. Só contava histórias, e as histórias, queridas, eram a arma mais poderosa que ela tinha. Enquanto isso, mamãe não parava. O sabão continuava sendo feito nos intervalos de cochilo de seu Firmino, cada vez com mais cuidado, cada vez com mais medo. Mas o negócio estava crescendo. As mulheres dos sítios vizinhos passaram a procurar mamãe, em vez de esperar ela aparecer. Vinham até a beira da estrada perto da propriedade e faziam sinal. Um aceno, um pano amarrado na cerca, um assobio combinado. Mamãe saía pelos fundos, pegava o sabão escondido e ia encontrar as clientes como quem vai a um ponto de troca clandestino. O dinheiro ia juntando devagar.
Mamãe guardava as moedas dentro de uma lata velha de goiabada que ficava enterrada no chão da despensa, debaixo de um saco de milho. Toda vez que ela acrescentava umas moedas, sacudia a lata perto do ouvido para contar pelo som. E o barulho daquelas moedas tilintando dentro da lata era uma espécie de música para os ouvidos dela. A música da liberdade que estava chegando aos pouquinhos. Eu já tinha me acostumado com a rotina do esconderijo. Pode parecer estranho, mas criança se adapta a quase tudo quando não tem escolha. O meu mundo era aquela despensa, o pedaço de terreiro que eu podia ver pela fresta e o rosto dos meus irmãos. A Carmen tinha desenvolvido uma habilidade estranha. Ela conseguia ficar horas sentada no mesmo lugar sem se mexer, como um lagarto em cima de pedra quente. Ficava ali, os olhos enormes parados, as mãos no colo, respirando tão devagar que às vezes eu chegava perto para ver se ela estava viva. O Vicente era o oposto. Quanto mais crescia, mais inquieto ficava. Ele queria correr, queria gritar, queria sair daquele cômodo escuro e brincar no terreiro. E mamãe gastava uma energia enorme mantendo ele ocupado e quieto. Dava graveto para ele desenhar no chão de terra, fazia boneco de palha de milho, inventava brincadeira com pedrinhas. Mas os olhos dela, enquanto brincava com o filho, eram de uma tristeza que me fazia desviar o rosto para não chorar. O corpo de mamãe estava sentindo o peso daquela vida dupla. As mãos dela estavam em carne viva de tanto mexer o tacho de sebo quente. A pele dos braços tinha queimaduras que ela cobria com tiras de pano velho. O rosto estava mais magro, os olhos mais fundos, e ela tossia de vez em quando. Uma tosse seca que vinha do fundo do peito e que ela abafava na dobra do braço. Dona Gercelina trazia erva doce e poejo para ela fazer chá, mas mamãe tomava depressa, escondida, porque até o barulho da água sendo bebida era um risco naquela casa, e a produção exigia cada vez mais. Mamãe tinha aperfeiçoado a receita. Acrescentava um punhado de cinza de madeira nobre, que dava um sabão mais branco e mais firme, e usava sebo de boi quando conseguia trocar com um vizinho por barras prontas. As encomendas tinham dobrado, e ela já não dava conta de fazer tudo nos intervalos de cochilo do meu avô. Foi aí que Dona Gercelina começou a participar mais ativamente, pegando no tacho quando mamãe saía para vender, mantendo o fogo aceso, mexendo a mistura com aqueles braços finos de mulher velha que pareciam que iam quebrar a qualquer momento, mas nunca quebravam. O problema é que mais produção significava mais vestígios. O terreiro dos fundos estava ficando marcado com as manchas de gordura no chão. O cheiro de sebo tinha se entranhado na parede da despensa. A cinza sumia da cozinha rápido demais. E seu Firmino, que tinha ouvidos de morcego e nariz de cachorro do mato, ia acumulando cada detalhe na cabeça, como quem monta um quebra-cabeça sem ver as peças. Ele mudou de tática. Parou de fazer perguntas diretas para Dona Gercelina. Parou de reclamar dos barulhos. Ficou num silêncio pesado, denso, que me assustava muito mais do que as ameaças. Porque quando seu Firmino reclamava, a gente sabia onde ele estava e o que ele pensava. Mas quando ele calava, era impossível saber o que estava acontecendo por trás daqueles olhos mortos. Ele ficava na varanda horas a fio, a cabeça levemente virada para os fundos, os dedos tamborilando na bengala, e eu tinha certeza de que ele estava escutando, catalogando, entendendo. Dona Gercelina sentia isso também. Eu via minha avó entrando na despensa com a comida e os olhos vermelhos de quem tinha chorado escondido. Ela abraçava a mamãe e ficava ali um instante, agarrada, como quem se segura numa boia no meio de uma enchente. As duas mulheres estavam carregando um peso que ia muito além do sabão e do dinheiro. Era o peso da mentira, da traição de confiança, da humilhação de viver na sombra dentro da própria família. E cada dia que passava, esse peso ficava mais difícil de aguentar. Eu lembro de uma coisa que Dona Gercelina fez e que me deu um nó na garganta.
Ela trouxe para a despensa um raminho de alfavaca que tinha arrancado do canteiro da cozinha e colocou dentro de uma caneca com água num canto da nossa cama. Disse que era para perfumar e espantar mosquito, mas eu sabia que era mais do que isso. Era o jeito dela de dizer que a gente merecia um pouquinho de beleza naquele lugar feio. Que mesmo vivendo como bicho escondido, a gente ainda era gente. E aquele raminho verde, cheirando a mato fresco dentro daquela despensa abafada, ficou na minha memória como um dos gestos mais bonitos que eu já vi alguém fazer. Mas a beleza durou pouco, porque seu Firmino já tinha decidido agir. E o jeito que ele escolheu para descobrir a verdade foi o mais cruel possível. Ele resolveu testar a própria mulher. Seu Firmino era um homem que tinha perdido a visão, mas que nunca perdeu a inteligência. E a inteligência de um velho do sertão, queridas, não é a dos livros. É a da desconfiança, da observação e da paciência de quem aprendeu a ler o mundo pelos sentidos que sobram. Ele não precisava ver para saber que alguma coisa estava errada na casa dele. Só precisava ouvir, cheirar e esperar. E foi exatamente isso que ele fez. Esperou. A armadilha dele foi tão simples que ninguém percebeu. Seu Firmino começou a fingir que cochilava mais cedo do que de costume. Ele sentava na cadeira de balanço depois do almoço, deixava esta cabeça pender para o lado, soltava a respiração pesada e fazia o ronco que Dona Gercelina conhecia de tantos anos de convivência. Era o sinal de que ele tinha apagado. O sinal que mamãe e minha avó esperavam para correr para o terreiro dos fundos e acender o fogo debaixo do tacho. Só que ele não estava dormindo, estava acordado. Acordado e atento como um gato em cima de muro. Eu não vi o que aconteceu porque estava dentro da despensa naquele momento, tomando conta dos meus irmãos. Mas Dona Gercelina me contou tudo depois, com a voz ainda tremendo. Ela disse que tinha ido até a varanda conferir se seu Firmino estava dormindo, como fazia sempre antes de ajudar mamãe. Viu ele na cadeira, cabeça tombada, ronco pesado. Ficou satisfeita e saiu pelos fundos. Mamãe já estava acendendo o fogo. O tacho já estava em cima das pedras. A gordura já estava começando a derreter. Dona Gercelina sentou do lado dela e começou a alimentar a fogueira com gravetos secos. Foi aí que minha avó ouviu um barulho que fez o sangue dela gelar. O toque-toque-toque da bengala no chão de cimento da varanda. Não era o som de um homem levantando tonto de sono. Era o som firme, ritmado, de alguém que estava caminhando com propósito. Seu Firmino não tinha dormido nem um segundo. Tinha ficado ali, de olhos fechados, esperando o momento exato em que as duas saíssem para os fundos. E agora estava se levantando. Dona Gercelina largou tudo e correu para a frente da casa. Encontrou seu Firmino de pé na varanda, a bengala firme no chão, o rosto virado na direção dos fundos como se pudesse enxergar através das paredes. Ele não gritou, não xingou. Só perguntou, com aquela voz grave que parecia vir do fundo de um poço, por que a mulher dele estava correndo feito barata tonta no quintal. Perguntou o que é que tinha nos fundos que precisava de tanta pressa assim que ele fechava os olhos. Minha avó, coitada, sentiu as pernas falharem. Ela me contou que por um instante pensou em contar tudo, abrir o peito, jogar a verdade na cara dele e aceitar o que viesse. Mas olhou para trás, para a direção da despensa onde a gente estava escondido, e engoliu a verdade mais uma vez. Inventou que estava correndo para recolher a roupa do varal porque tinha sentido cheiro de chuva no ar. Seu Firmino ficou em silêncio. E o silêncio dele era daqueles que espremem a gente por dentro, como se a pessoa estivesse sendo torcida feito pano de chão. Depois de um tempo que pareceu eterno, ele virou as costas e entrou na casa arrastando a bengala. Não disse se acreditou, não disse se não acreditou. Simplesmente sumiu no escuro do corredor. E Dona Gercelina ficou ali na varanda,
agarrada no pilar de madeira, as pernas bambas e o coração batendo tão forte que ela achava que ia desmaiar. Desse momento em diante, a coisa mudou de figura. Seu Firmino passou a circular pela casa em horários imprevisíveis. Ele, que sempre teve uma rotina fixa como o sol nascendo e se pondo, começou a aparecer nos cantos mais inesperados nas horas mais estranhas. Surgia no corredor da cozinha quando Dona Gercelina estava separando comida para levar para a despensa. Aparecia na porta dos fundos quando mamãe estava saindo para o terreiro. Batia a bengala no chão do quintal de madrugada, como se estivesse fazendo ronda, e ficava parado no escuro ouvindo, cheirando, sentindo. A gente vivia em pânico constante. Mamãe mal conseguia fazer sabão porque os intervalos seguros tinham quase desaparecido. A produção despencou, as encomendas ficaram paradas, o dinheiro parou de entrar. E o pior era a incerteza. A gente não sabia se seu Firmino já tinha descoberto tudo e estava esperando o momento certo para explodir, ou se ainda estava juntando provas na cabeça. Essa dúvida corroía a mamãe por dentro como cupim em madeira velha. A Carmen adoeceu. Começou com uma febrinha que mamãe tentou tratar com chá de poejo que Dona Gercelina trouxe escondido. Mas a febre foi subindo e a menina começou a tremer debaixo do lençol fino, os lábios secos, os olhos vidrados. Mamãe ficou desesperada. Queria levar a filha para dentro da casa, onde tinha cama de verdade, onde tinha ventilação, onde podia cuidar direito. Mas entrar na casa significava se revelar para seu Firmino. Significava o fim de tudo. Dona Gercelina trouxe o que podia. Um pano molhado para baixar a febre, um gole de garapa com limão, um punhado de folha de boldo que ela amassou e colocou na testa da menina. Ficou ali no chão da despensa, ajoelhada ao lado da Carmen, rezando baixinho com os olhos fechados, enquanto mamãe segurava a mão da filha e eu segurava o Vicente para ele não chorar ao ver a irmã daquele jeito. A cena era de uma tristeza que me rasgava por dentro. 3 gerações de mulher apertadas num cômodo escuro, cuidando de uma criança doente, escondidas do próprio sangue. A febre da Carmen durou o que pareceu uma eternidade. Mamãe não pregou o olho. Ficou a noite inteira trocando o pano úmido na testa da menina, soprando o rosto dela, cantarolando aquelas cantigas sem som que ela tinha aprendido a fazer para o Vicente. E eu fiquei do outro lado, com o caçula dormindo nos meus braços, olhando mamãe cuidar da minha irmã com aquela devoção feroz de fêmea protegendo cria. Eu pensava no meu pai, no Francisco, que estava em algum lugar com o cavalo dele, e sentia uma raiva tão grande que me queimava o peito como brasa. Porque se ele tivesse sido metade do que mamãe era, a gente não estaria ali. Nenhuma de nós estaria ali. Quando a febre finalmente baixou e a Carmen abriu os olhos, ainda fraca, mamãe encostou a testa na testa da filha e ficou ali, imóvel, respirando junto com ela. E eu vi uma lágrima descendo pelo rosto da minha mãe. Uma só, grossa, que ela limpou rápido com as costas da mão como se tivesse vergonha de chorar. Mas aquela lágrima carregava tudo: o cansaço, o medo, a humilhação, a saudade de uma vida que não era aquilo. Uma vida onde os filhos dela dormiam em cama, tomavam banho de verdade e não precisavam pedir permissão para existir. Naquela escuridão da despensa, com o cheiro de mofo e suor e febre, mamãe tomou uma decisão. Eu vi nos olhos dela uma mudança, como se uma chama que estava fraca tivesse ganho lenha de repente. Ela olhou para mim, olhou para a Carmen recuperando a cor, olhou para o Vicente dormindo no meu colo e apertou os lábios daquele jeito que eu conhecia bem. O jeito de quando Dona Nina decidia alguma coisa e não voltava atrás. Ela ia dobrar a produção do sabão. Ia arriscar mais, ia trabalhar mais, ia sair mais cedo e voltar mais tarde.
O medo de seu Firmino não podia ser maior que o medo de perder um filho. Se a Carmen tivesse piorado, se a febre não tivesse cedido, o que ela ia fazer? Levar uma criança no colo pela estrada de novo? Sem destino, sem dinheiro, sem nada? Não. Mamãe decidiu que ia juntar o dinheiro mais rápido, ia conseguir aquele canto para a gente, nem que fosse a última coisa que ela fizesse na vida. E essa decisão, queridas, foi a que acelerou tudo. Porque quanto mais mamãe se arriscava, mais perto ficava o momento em que a verdade ia estourar. E quando estourasse, não ia ter mentira de roupa no varal, nem cheiro de osso queimado que segurasse. O que nenhuma de nós imaginava era que a verdade ia chegar da forma mais violenta e inesperada possível, não pela desconfiança de seu Firmino, mas pelos dentes de uma vara de porcos do mato invadindo o terreiro. Mamãe cumpriu o que prometeu para si mesma. A produção de sabão dobrou. Ela não esperava mais os cochilos de seu Firmino. Começou a trabalhar quando ele ainda estava acordado, nos horários em que ele ficava na frente da casa e o vento soprava para longe. O medo continuava ali, colado no peito como sanguessuga, mas agora tinha uma raiva junto que empurrava a mamãe para a frente. A raiva de uma mãe que viu a filha queimando de febre num chão de terra sem poder fazer nada. Essa raiva, queridas, vale mais que coragem, porque a coragem pode falhar, mas a raiva de mãe não descansa. O tacho ficava aceso mais tempo, a gordura fervendo soltava mais fumaça. O cheiro de sebo se espalhava pelo terreiro com mais força, mesmo com as ervas que Dona Gercelina queimava para disfarçar. Mamãe sabia do risco e tinha feito as contas na cabeça. Precisava de mais umas poucas semanas de venda forte para juntar o suficiente para um canto qualquer. Um cômodo alugado num sítio, um quarto nos fundos de uma venda, qualquer coisa com porta onde a gente pudesse respirar sem medo. Eu continuava no meu posto de vigia, mas agora com uma responsabilidade a mais. Além de ficar de olho em seu Firmino, eu também ajudava na produção. Mamãe me ensinou a cortar as barras com a faca quando a massa esfriava, a embrulhar em folha de bananeira e a empilhar dentro do saco de estopa. Minhas mãos de menina ficaram cheias de cortes e queimaduras, e a pele dos meus dedos descascava do contato com a cinza forte. Mas eu não reclamava. Cada barra que eu cortava era um tijolo invisível da casa que mamãe estava construindo para nós. A Carmen, que tinha se recuperado da febre, mas continuava fraquinha, ficava dentro da despensa com o Vicente. E foi ali que aconteceu uma coisa que me partiu o coração de um jeito diferente. O Vicente, que já estava ficando maior e mais esperto, começou a entender que existia um mundo do lado de fora daquela porta que ele não podia conhecer. Ele ficava espiando pela fresta da madeira, os olhinhos brilhando toda vez que via uma galinha passando no terreiro ou um pássaro pousando na cerca. E quando mamãe fechava a porta para a gente ficar seguro, ele batia as mãozinhas na madeira, não de raiva, mas de curiosidade, como se estivesse pedindo licença para o mundo deixar ele entrar. Mamãe via aquilo e cerrava os dentes. Eu via o maxilar dela travando, as veias do pescoço saltando, e eu sabia que por dentro ela estava gritando, gritando sem som, como tudo naquela vida era sem som. Porque prender uma criança saudável dentro de um cômodo escuro é uma violência que vai contra tudo que uma mãe sente, mesmo quando é feito para proteger. O terreiro dos fundos, com o uso constante, tinha se transformado. O chão ao redor do fogão de pedras estava preto de gordura derramada. O muro do curral tinha manchas de fuligem, e no ar pairava permanentemente um cheiro adocicado e pesado de sebo, que nem o vento mais forte conseguia levar embora. Eu me acostumei com aquele cheiro. Ele virou o cheiro da nossa sobrevivência, tão natural para mim quanto o cheiro de terra molhada depois da chuva. Mas, para quem não convivia com ele todo dia, era um cheiro forte,
estranho, que chamava a atenção. E não chamou a atenção só de gente. O calor estava brabo, desses que racham a terra e fazem o ar tremer em cima do chão como água fervendo. Os animais do mato estavam inquietos. Eu via os calangos correndo mais rápido, os urubus voando mais baixo, os cachorros da propriedade cavando buracos na sombra para se enfiar. Quando o sertão esquenta desse jeito, os bichos do mato se aproximam das casas procurando água, comida e sombra, e o cheiro de gordura fervendo no tacho era um convite aberto. Mamãe e Dona Gercelina estavam no terreiro dos fundos trabalhando. O tacho estava cheio, a gordura borbulhando grossa, a fumaça subindo espessa. Eu estava no meu posto, de olho na varanda onde seu Firmino estava sentado. A Carmen e o Vicente estavam na despensa. Tudo parecia sob controle, dentro da normalidade perigosa que tinha virado a nossa rotina. Foi quando eu ouvi um barulho diferente vindo do mato, atrás do curral. Um som de galhos quebrando, de folha seca sendo pisada, de alguma coisa pesada se movendo entre as árvores. Achei que era gado solto, ou talvez uma capivara descendo do açude. Mas o barulho foi crescendo, se multiplicando, e de repente eu vi o primeiro vulto saindo do mato. Era um porco do mato, grande, escuro, com o pelo eriçado e o focinho levantado farejando o ar. Atrás dele vieram outros, 3, 4, 5, uma família inteira saindo da caatinga atraída pelo cheiro do sebo no tacho. Os bichos entraram no terreiro bufando, com aqueles olhos pequenos e agressivos, revirando tudo com o focinho. Derrubaram o balde de cinza, atropelaram a lenha empilhada e foram direto na direção do tacho. Mamãe viu os bichos e entrou em pânico. Mas era um pânico silencioso, travado. O corpo dela congelou por um instante, dividido entre o instinto de gritar e a regra de ferro do silêncio. Dona Gercelina foi a primeira a reagir. Agarrou um pedaço de pau e começou a balançar na direção dos porcos, tentando espantar sem fazer barulho. Mamãe pegou um pano e sacudiu, avançando devagar. Mas porco do mato não é bicho que recua fácil. Quando acuados, eles atacam. Um dos maiores virou na direção de Dona Gercelina e bateu o queixo, mostrando aquelas presas curvas que cortam carne como navalha. Minha avó recuou tropeçando e quase caiu. Mamãe se colocou na frente dela, o pano esticado como um escudo de pano que não protegia nada. E foi nesse momento que o Vicente escapou. A porta da despensa, que a Carmen não conseguiu segurar sozinha, se abriu e o menino saiu correndo para o terreiro. Ele não sabia o que eram aqueles bichos. Para ele, era a primeira vez em muito tempo que via animais diferentes, e a curiosidade de criança falou mais alto que qualquer medo. Ele correu na direção dos porcos com aquelas perninhas trôpegas, rindo, achando que era brincadeira. Eu vi a cena e senti o mundo parar. Mamãe viu também, e o grito que ela soltou, queridas, aquele grito, rasgou o silêncio de semanas, de meses, como se toda a dor e todo o medo que ela tinha engolido tivessem explodido de uma vez num único som. Ela berrou o nome do Vicente e se jogou na frente do menino no mesmo instante em que um dos porcos maiores avançou. O bicho raspou a perna dela com a presa, rasgando a barra da saia e arrancando sangue. Mas mamãe não sentiu. Agarrou o Vicente pelo corpo e o ergueu no ar, apertando ele contra o peito. Eu corri para a Carmen, que estava paralisada na porta da despensa. Agarrei ela pelo braço e puxei. Dona Gercelina, com uma força que ninguém esperava daquela mulher magra, chutou uma brasa do fogão na direção dos porcos. O bicho recuou por um instante, mas o bando se reagrupou, bufando, batendo os dentes, cercando a gente num semicírculo. Mamãe tomou a decisão em meio segundo. Não tinha mais silêncio, não tinha mais esconderijo, não tinha mais nada para proteger, a não ser os filhos. Ela agarrou o Vicente com um braço, me puxou pelo outro,
gritou para a Carmen correr e saiu em disparada na direção da casa principal. Dona Gercelina veio atrás, tropeçando, ofegante. Mamãe chegou na porta dos fundos da casa e empurrou com tudo. A madeira velha abriu com um estrondo que ecoou pela casa inteira. Nós caímos para dentro. Eu, a Carmen, mamãe com o Vicente, num amontoado de corpos, terra e desespero. Dona Gercelina entrou por último e bateu a porta, encostando o corpo nela enquanto os porcos batiam do lado de fora. O barulho encheu a casa. Os bichos batendo na porta, os nossos corações batendo no peito, a respiração de todo mundo saindo engolfadas. O Vicente, assustado com a correria, abriu um berreiro que ecoava pelas paredes. A Carmen tremia inteira agarrada na minha cintura. E mamãe, de joelhos no chão com a saia rasgada e o sangue escorrendo pela perna, olhava para a porta com os olhos de uma fera encurralada. E então veio o som que a gente mais temia, a bengala batendo no chão do corredor. Toque, toque, toque. Cada batida como uma sentença. Seu Firmino apareceu na entrada da sala, a figura dele recortada contra a penumbra, o rosto de pedra, sem expressão, sem surpresa. Os olhos mortos apontados na nossa direção como se pudessem nos ver com perfeita clareza. E no silêncio que se fez entre o choro do Vicente e a respiração cortada de mamãe, ficou claro que seu Firmino não precisava de mais nenhuma prova. Ele já sabia de tudo. Já sabia havia tempo. Ninguém se mexeu. A gente ficou ali no chão da sala, amontoado feito ninhada de cachorro acuado, olhando para seu Firmino como quem olha para um juiz prestes a dar a sentença. O Vicente chorava no colo de mamãe. A Carmen tremia agarrada em mim. E Dona Gercelina estava encostada na porta dos fundos com as costas, os olhos arregalados pulando do marido para a filha, da filha para o marido, como se estivesse assistindo o mundo desmoronar em câmera lenta. O coração da gente batia tão alto que eu achava que ele podia ouvir cada um separadamente. E podia mesmo. Seu Firmino ficou parado na entrada do corredor, a bengala plantada no chão, a cabeça levemente erguida como se estivesse contando quantas respirações tinha naquela sala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 respirações onde devia ter só a dele e a de Dona Gercelina. 5 provas vivas da mentira que tinha durado todo aquele tempo. Mamãe abriu a boca para falar. Eu vi os lábios dela se mexendo, procurando palavras, tentando montar uma explicação, uma desculpa, qualquer coisa que amortecesse o impacto. Mas nenhum som saiu. A voz dela, que tinha gritado o nome do Vicente com toda a força dos pulmões, agora estava presa na garganta como espinha de peixe. E na frente de seu Firmino, aquela mulher que enfrentava a pobreza, o abandono e os porcos do mato, encolheu como uma menina que sabe que vai apanhar. Dona Gercelina deu um passo na direção do marido. A mão dela se estendeu trêmula, buscando o braço dele, tentando tocar, tentando acalmar. Mas seu Firmino ergueu a bengala no ar e bateu no chão com uma força que fez a casa tremer. O estrondo calou todo mundo. Até o Vicente parou de chorar, assustado com a pancada. E naquele silêncio de depois da pancada, a voz dele saiu grave, pesada, arrastando cada palavra como se puxasse pedra do fundo de um poço. Ele disse que sabia desde o começo, que ouviu os banhos no cocho dos cavalos, que ouviu o choro de criança abafado no quintal, que sentiu o cheiro de gente na despensa toda vez que o vento virava. Disse que sentiu a comida sumindo da panela, que percebeu o feijão rendendo menos, que notou quando o toucinho começou a desaparecer da despensa da cozinha. Disse que soube do sabão antes de qualquer um porque o nariz dele não mentia, e que cinza fervendo com gordura de porco não se parece com osso queimado nem no inferno.
Disse que cada mentira de Dona Gercelina era um espinho que ele engolia calado, um por um, e que a garganta dele já estava cheia de espinhos. Mamãe começou a tremer. O corpo inteiro dela sacudia como folha de bananeira no vento, e ela apertava o Vicente contra o peito com tanta força que o menino resmungou. Eu senti a minha própria respiração falhando. O ar não entrava direito. Os pulmões pareciam ter encolhido dentro do peito. A Carmen enterrou o rosto na minha barriga e eu cobri a cabeça dela com as mãos, como se pudesse tapar os ouvidos dela para proteger do que viesse. E então, seu Firmino fez uma coisa que ninguém esperava. Ele virou as costas para nós. Devagar, arrastando os pés no chão, a bengala tateando na frente. Caminhou pelo corredor na direção da porta dos fundos. Dona Gercelina saiu da frente, encostando na parede para dar passagem, e ficou olhando o marido se mover com aquele andar pesado de boi cansado. Ele chegou na porta dos fundos, que estava trancada com o ferrolho grosso para segurar os porcos do lado de fora. Levantou a mão e conferiu o ferrolho. Apertou a tranca. Empurrou a trava de madeira para baixo, garantindo que estava bem firme. Testou com a mão se a porta aguentava. Depois, fez a mesma coisa com a janela do corredor. Fechou as duas folhas, passou a lingueta, empurrou para ter certeza. Foi até a sala, tateou a janela da frente, conferiu se estava trancada. Caminhou até a porta principal e fez o mesmo. Verificou o ferrolho, empurrou a tranca, garantiu que nenhum bicho entraria. Mamãe olhava tudo sem entender. Dona Gercelina também. Eu olhava de uma para outra tentando ler nos rostos delas alguma explicação, mas as duas estavam tão perdidas quanto eu. E o Vicente tinha parado de chorar e ficou olhando o velho cego se mover pela casa com aquele interesse de criança que ainda não sabe distinguir perigo de curiosidade. Quando seu Firmino terminou de conferir cada porta e cada janela, voltou para a sala. Parou na frente de mamãe. Não na frente exata, porque ele não podia ver onde ela estava, mas na direção de onde vinha a respiração dela. Ficou ali, a bengala no chão, o peito subindo e descendo devagar. E disse, com uma voz que já não era mais de raiva nem de tribunal, era uma voz cansada, de homem velho que carregou orgulho demais e chegou ao limite do peso, que não ia botar ninguém na rua com um bicho solto do lado de fora. Foi só isso que ele disse. Não falou em perdão, não falou em acolher, não falou em amor. Disse que não ia botar ninguém na rua com um bicho do lado de fora. E virou as costas de novo, arrastando a bengala pelo corredor até o quarto dele, onde se fechou sem mais uma palavra. Dona Gercelina desabou. As pernas cederam e ela escorregou pela parede até o chão, sentando de qualquer jeito com as mãos cobrindo o rosto. O choro dela era baixo, mas vinha de um lugar tão fundo que parecia rasgar o corpo por dentro. Mamãe se arrastou até ela com o Vicente ainda no colo, e as duas ficaram ali no chão, abraçadas, chorando juntas num silêncio que agora não era mais de medo. Era de alívio. Um alívio estranho, misturado com vergonha e com uma gratidão que não sabia como se expressar. Eu fiquei sentada no canto com a Carmen, olhando aquela cena e senti no peito uma coisa que eu não tinha palavras para nomear naquela época. Só muito depois, com a idade, é que eu entendi o que foi. Era o momento em que seu Firmino escolheu. Ele podia ter aberto a porta e mandado a gente para a estrada. Podia ter gritado, podia ter batido, podia ter feito o que o orgulho mandava. Mas na hora do perigo, quando os dentes dos porcos do mato estavam do outro lado da parede, o instinto dele não foi de expulsar, foi de proteger. Ele trancou a porta não para prender a gente dentro, mas para deixar o perigo do lado de fora. E esse gesto, queridas, esse gesto simples de um velho cego trancando uma porta, disse mais do que qualquer palavra de perdão que ele pudesse ter falado. Porque as palavras a gente pode inventar. Pode dizer que perdoa sem perdoar de verdade, pode dizer que ama sem amar.
Mas um gesto, no meio do desespero, quando não dá tempo de pensar nem de fingir, esse gesto é a verdade nua. E a verdade de seu Firmino, por baixo de toda aquela casca dura de orgulho e ressentimento, era que ele não conseguia deixar os netos na boca do perigo. Naquela casa trancada, com os porcos do mato ainda rondando o terreiro e o cheiro de sebo no ar, alguma coisa mudou para sempre. Não foi uma mudança bonita, dessas de novela, com abraço e sorriso e música. Foi uma mudança torta, silenciosa, desajeitada como tudo naquela família. Mas foi real. E o que é real, eu aprendi, vale mais do que o que é bonito. O que eu não sabia ainda é que a parte mais difícil não era ser aceita dentro daquela casa. Era conquistar o direito de ficar. Seu Firmino não falou mais nada naquela noite. Trancou-se no quarto e a gente ficou na sala, sem saber se podia se mexer, sem saber se podia respirar mais alto, sem saber se aquilo era uma trégua ou apenas o silêncio antes de outra tempestade. Dona Gercelina improvisou uma cama no chão da sala com lençóis velhos e cobertas que tirou do baú. Mamãe deitou as crianças ali e ficou sentada ao lado, com as costas na parede, os olhos abertos no escuro, vigiando como sempre fazia. Mas dessa vez ela não estava vigiando por medo de ser descoberta. Estava vigiando porque não sabia o que o dia seguinte ia trazer. O sol nasceu e seu Firmino saiu do quarto na mesma hora de sempre. Caminhou até a cozinha arrastando a bengala, sentou no banco e esperou o café. Dona Gercelina, que mal tinha dormido, se levantou tremendo e foi preparar. E foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Ele não perguntou nada. Não mencionou os acontecimentos da véspera, não falou nos porcos, não falou na gente. Tomou o café em silêncio, comeu o pedaço de cuscuz com manteiga de garrafa que minha avó colocou na frente dele e foi para a cadeira da varanda, como se nada tivesse mudado. Mamãe ficou paralisada no corredor, segurando o Vicente no quadril, sem saber se podia entrar na cozinha, se podia servir um prato, se podia existir naquela casa à luz do dia. Dona Gercelina fez sinal para ela esperar. Serviu o café de mamãe numa caneca e trouxe até o corredor, junto com um pedaço de cuscuz para as crianças. A gente comeu ali, de pé, encostado na parede, como se estivesse pedindo esmola dentro da casa dos próprios parentes. E assim começou a fase mais humilhante da nossa vida naquela propriedade. Porque estar escondido na despensa, por mais terrível que fosse, tinha uma espécie de dignidade às avessas. A gente não existia, mas pelo menos não incomodava. Agora, dentro da casa, a gente existia. Seu Firmino sabia que estávamos ali. Ouvia nossos passos, sentia nosso cheiro, escutava a colher batendo no prato. E a cada som que a gente fazia, o corpo dele ficava tenso, como se cada ruído fosse uma agressão. Ele não nos dirigia a palavra, nenhuma. Passava pela gente no corredor como se fôssemos móveis. Se o Vicente chorava, ele batia a bengala no chão, uma batida seca que significava que o barulho era demais. Se a Carmen arrastava o chinelo, ele virava a cabeça na direção do som com uma expressão de incômodo que fazia a menina gelar no lugar. Mamãe andava pela casa na ponta dos pés, falava em sussurro, comia rápido, lavava a louça devagar para não bater um prato no outro. A gente tinha saído da despensa para a casa, mas o silêncio continuava sendo a nossa jaula. Dona Gercelina tentava suavizar. Servia a comida de todo mundo junto. Colocava os pratos na mesa como se fosse uma família normal sentando para almoçar. Mas seu Firmino se recusava a comer quando a gente estava na mesa. Levantava o prato e ia comer na varanda, sozinho, de costas para a porta. E aquela costas virada era mais eloquente que qualquer insulto. Dizia que ele tolerava a nossa presença, mas não a nossa companhia. Mamãe engolia tudo, cada desprezo, cada silêncio, cada costas virada. E, em troca, trabalhava.
Trabalhava como eu nunca tinha visto ninguém trabalhar. Acordava quando o céu ainda estava escuro e só parava quando as estrelas já estavam cansadas. Varria a casa inteira, molhando o chão de terra antes de passar a vassoura, como ela fazia na nossa antiga casinha de taipa. Lavava a roupa de todo mundo, a dela, a nossa, a de Dona Gercelina e a de seu Firmino, esfregando no tanque com aquelas mãos já destruídas pelo sabão e pela cinza. Cozinhava, limpava o terreiro, alimentava as galinhas, recolhia os ovos, carregava a água do poço. E continuava fazendo sabão, agora sem esconder. O tacho ficava aceso no terreiro dos fundos, e ela produzia abertamente, saindo para vender e voltando com um embrulho de dinheiro e mantimentos. Seu Firmino fingia que não via. Fingia que o cheiro de sebo não existia, que os passos de mamãe indo e vindo não eram reais, que a casa não estava mais limpa, mais organizada, mais viva do que tinha estado antes. Ele se agarrava ao orgulho como meu pai tinha se agarrado ao cavalo, com as duas mãos, com os dentes cerrados, recusando admitir que aquela mulher que ele tinha desprezado era a mesma que estava sustentando a dignidade da casa dele. Mas o pior, queridas, não veio de seu Firmino. O pior veio dos irmãos de mamãe. A notícia de que Dona Nina tinha voltado para a casa do pai se espalhou pela região como fogo em pasto seco. E os irmãos dela, que eram muitos, gente que morava espalhada pelos sítios ao redor, cada um na sua vida, cada um cuidando do seu, começaram a aparecer. Não apareceram por preocupação, não apareceram para ajudar. Apareceram por interesse. O primeiro a chegar foi o mais velho, um homem grande de voz alta que entrou no terreiro como se fosse dono do lugar. Eu estava no quintal quando vi ele se aproximando, e o jeito dele de andar me lembrou meu pai. Aquele peito estufado de quem acha que o mundo deve alguma coisa para ele. Ele não cumprimentou mamãe, não olhou para nós crianças. Foi direto para a varanda onde seu Firmino estava sentado e começou a falar alto, sem cerimônia. Disse que era um absurdo a Nina estar morando ali, que ela tinha feito a escolha dela quando casou com aquele imprestável e que agora vinha se encostar no pai. Disse que a casa e a terra eram herança de todos os filhos, não só dela, e que se ela ficasse ali cuidando do velho, ia acabar tomando conta de tudo, e os outros iam ficar sem nada. Falou de direitos, falou de partilha, falou de coisas que eu, menina, não entendia, mas que mamãe entendia muito bem, porque eu vi o rosto dela ficando branco como cal de parede. Nos dias que se seguiram, outros irmãos apareceram. Vinham em dupla, em trio, às vezes sozinhos, e todos traziam a mesma cantilena, que mamãe estava ali por interesse, que queria ficar com a terra, que estava se aproveitando da cegueira do pai e da bondade da mãe. Uma das irmãs, uma mulher de olhos apertados e boca fina, chegou a dizer na frente de mamãe que era uma vergonha uma mulher abandonada pelo marido vir sujar a casa dos pais com a desgraça dela. Mamãe ouviu aquilo de cabeça baixa, as mãos apertadas na barra da saia, os nós dos dedos brancos de tanta força. Não respondeu uma palavra, e o que mais me doía era ver que nenhum daqueles irmãos, nenhum deles, tinha aparecido nos anos em que mamãe estava passando fome naquela casinha de taipa. Nenhum mandou um saco de farinha, nenhum perguntou pelas crianças, nenhum estendeu a mão quando meu pai nos enxotou. Mas agora que mamãe estava dentro da casa do pai, cuidando do velho, limpando, cozinhando, mantendo tudo funcionando, agora eles apareciam, não para ajudar, mas para garantir que a parte deles na herança não ia escapar. Seu Firmino ouvia tudo. Sentado na cadeira, calado, a bengala entre as pernas, ele ouvia os filhos entrando e saindo, falando mal da Nina nas costas dela, cochichando sobre terra e partilha como urubus, rondando carniça. E eu me perguntava o que passava naquela cabeça, se ele concordava com eles.
se ele achava que mamãe estava ali por interesse, se ele ia ceder à pressão e mandar a gente embora de novo, porque mamãe, eu sabia, não aguentaria outra estrada. O corpo dela já estava no limite. As mãos em carne viva, a tosse que não passava, as olheiras que pareciam pintadas com carvão. Se seu Firmino abrisse a porta e apontasse para fora, mamãe ia pegar as crianças e ir. Ia caminhar até as pernas não aguentarem. Ia cair no meio do caminho e se levantar de novo. Porque era isso que Dona Nina fazia. Ela caía e levantava, até o corpo não responder mais. E eu, deitada no chão da sala, olhando o teto rachado daquela casa, pedia em silêncio para que aquele velho cego e teimoso enxergasse com o coração o que os olhos dele não podiam ver, que a filha que ele tinha rejeitado era a única que estava ali, de verdade, cuidando dele. Mamãe não recuou. Cada vez que um irmão aparecia com veneno na boca, ela abaixava a cabeça, esperava ele ir embora e voltava para o trabalho. Não discutia, não se defendia, não chorava na frente de ninguém. O choro dela era reservado para o escuro, quando achava que a gente estava dormindo. E eu, fingindo que dormia, ouvia aquele soluço preso na garganta que saía em pedacinhos, como se ela estivesse quebrando por dentro, mas fazendo o possível para que os pedaços não fizessem barulho ao cair. A casa foi mudando sem que ninguém apontasse o dedo e dissesse que estava mudando. Era uma transformação lenta, feita de gestos pequenos, de coisas que iam se encaixando como tijolo em parede sem que a gente percebesse a construção. Mamãe tomou conta de tudo. A roça, que estava meia abandonada porque Dona Gercelina já não tinha mais força para cuidar sozinha, voltou a produzir. Mamãe capinava, plantava, regava com balde do poço, arrancava mato com as mãos, endireitava a cerca caída. O terreiro ficou varrido, o galinheiro organizado, o curral limpo. A comida que saía daquela cozinha, que antes era o básico que Dona Gercelina conseguia preparar com o corpo já cansado, passou a ter uma fartura modesta: feijão bem temperado, farinha torrada, abóbora com carne seca, cuscuz com leite de cabra que mamãe tirava de madrugada. Seu Firmino comia calado, mas eu reparava em detalhes que me faziam pensar. Ele passou a repetir o prato. Antes, comia uma porção e empurrava a tigela. Agora, raspava até o fundo e ficava ali sentado como quem está esperando mais. Quando mamãe percebia, colocava outra concha sem falar nada e ele comia sem agradecer. Era um diálogo mudo, feito de colher e panela, de fome e de comida, que dizia mais do que qualquer conversa de varanda. O sabão continuava sendo feito. Mamãe produzia abertamente, sem esconder, e o dinheiro que entrava passou a comprar coisas para a casa: querosene, sal, tecido, ferramentas. Ela não guardava mais na lata de goiabada enterrada na despensa. Deixava as moedas em cima da mesa da cozinha, separadas em montinhos, e explicava para a Dona Gercelina o que ia comprar com cada um. Era o jeito dela de mostrar que não estava ali para tomar nada. Estava ali para construir. A mudança de seu Firmino veio pelo caminho mais inesperado. Não foi pela comida, não foi pela casa limpa, não foi pelo sabão. Foi pelo Vicente. O menino, agora que não vivia mais trancado na despensa, estava desabrochando como planta que finalmente encontra sol. Corria pelo terreiro, perseguia as galinhas, rolava na terra, subia nos montes de lenha empilhada. E fazia barulho. Muito barulho. Barulho de criança solta no mundo, desses que enchem a casa inteira e entram pelos ouvidos como enxame de abelha. Mamãe vivia tensa, pronta para calar o menino cada vez que a gritaria passava perto da varanda. Mas uma coisa estranha começou a acontecer. O Vicente, que não tinha medo de nada e de ninguém, porque era pequeno demais para saber que devia ter, começou a se aproximar de seu Firmino.
Eu vi a primeira vez e senti o sangue gelar. O menino subiu os degraus da varanda e foi caminhando na direção do avô, que estava sentado na cadeira de balanço. Mamãe, que estava varrendo o terreiro, largou a vassoura e deu um passo na direção deles, pronta para pegar o filho antes que o velho reagisse. Mas Dona Gercelina segurou o braço dela e fez sinal para esperar. O Vicente parou na frente do avô. Seu Firmino sentiu a presença dele, a respiração de criança, o cheiro de terra e suor, o calor de um corpinho vivo parado ali na frente. O velho não se mexeu. Ficou rígido na cadeira, as mãos agarradas na bengala, o maxilar travado. E o Vicente, sem entender nada daquilo, estendeu a mão e tocou o joelho do avô. Eu prendi a respiração. Mamãe prensou a mão na boca. Dona Gercelina fechou os olhos. Seu Firmino ficou imóvel. A mão do menino estava ali, quente e pequena no joelho dele, e o velho não se mexia. O silêncio durou tanto que eu achei que ele ia explodir, ia bater a bengala, ia gritar. Mas o que aconteceu foi diferente. A mão de seu Firmino soltou a bengala. Devagar, como se estivesse desobedecendo a si mesmo, a mão dele desceu e pousou em cima da mão do menino. Ficou ali, pesada, calosa, tremendo de leve. 2 segundos. 3, 4. Depois, ele recolheu a mão de volta para a bengala e virou o rosto para o outro lado, como se tivesse vergonha do que tinha feito. O Vicente saiu correndo para brincar no terreiro, sem saber que tinha acabado de abrir uma porta que ninguém naquela família tinha conseguido abrir. Mamãe, do lado de fora, encostou na parede e escorregou até o chão, chorando em silêncio. E Dona Gercelina, da janela da cozinha, limpava as lágrimas com a ponta do avental e sorria ao mesmo tempo, um sorriso molhado, torto, de quem está vendo uma coisa que esperou a vida inteira para ver. A partir dali, o Vicente virou uma espécie de ponte entre seu Firmino e o resto de nós. O menino subia na varanda quase todo entardecer, sentava perto do avô e ficava ali brincando com gravetos no chão enquanto o velho balançava na cadeira. Não conversavam. O Vicente ainda era pequeno demais para conversa de verdade, e seu Firmino não era homem de falar com criança. Mas a presença do menino ali, viva, barulhenta, inocente, ia amolecendo aquela fortaleza de orgulho e ressentimento como água de rio amolece pedra. A Carmen demorou mais. Ela tinha um medo profundo do avô, um medo que vinha da despensa, do som da bengala, das noites de silêncio forçado. Ela desviava caminho quando via seu Firmino, abraçava a parede para passar longe, baixava os olhos. E o velho percebia. Eu sei que percebia, porque quando a Carmen passava por ele, a expressão dele mudava. Ficava mais pesada, mais fechada, como se ele soubesse que aquele medo era culpa dele e não soubesse o que fazer com essa culpa. Eu era diferente. Eu não tinha medo de seu Firmino. Tinha raiva. Uma raiva que foi se transformando com o tempo em alguma coisa mais complicada, mais misturada. Porque eu via aquele velho e via um homem que tinha expulsado a filha por orgulho. Mas também via um homem que tinha trancado a porta para proteger os netos. Via um homem que comia calado a comida que mamãe fazia, que fingia não ver o sabão no terreiro, que deixou a mão pousar na mão do neto por 2 segundos antes de recolher com vergonha. Seu Firmino era uma contradição viva, duro por fora, rachado por dentro, incapaz de pedir desculpa, mas incapaz também de fazer mal. E eu, menina, estava aprendendo que as pessoas não são uma coisa só. Que o mesmo homem pode ser cruel e protetor, orgulhoso e frágil, tudo ao mesmo tempo, e que é nessa confusão que mora a verdade do ser humano. Mamãe nunca pediu nada a seu Firmino. Não pediu que ele falasse com ela. Não pediu que ele aceitasse a gente. Não pediu que ele mudasse. Ela só trabalhava. Todo santo dia,
Do escuro da madrugada ao escuro da noite, ela trabalhava. E o trabalho dela falava por ela com uma voz mais alta que qualquer palavra. E foi o trabalho que finalmente fez seu Firmino abrir a boca. Não para pedir desculpa. O orgulho dele era grande demais para isso, mas para reconhecer, do jeito torto, atravessado e desajeitado que os homens daquela geração tinham de reconhecer as coisas. Ele chamou Dona Gercelina e pediu que ela sentasse perto dele. E ali, na penumbra da varanda, com a voz de quem arranca uma confissão de dentro do peito a fórceps, ele disse que a Nina trabalhava mais que qualquer um dos filhos dele. Disse que a roça nunca tinha produzido tão bem, que a casa nunca tinha sido tão bem cuidada, e que ele sentia pelo cheiro da comida e pelo barulho da vassoura que aquela mulher não estava ali para roubar nada de ninguém. Dona Gercelina quis contar para a mamãe, mas seu Firmino não deixou. Disse que não era para repetir, que ele tinha falado e pronto, e que não ia ficar fazendo discurso feito político. E minha avó guardou aquilo no peito como se guarda semente preciosa, sabendo que ainda não era hora de plantar, mas que a terra já estava preparada. O tempo foi passando e mamãe foi fincando raiz naquela terra como árvore que ninguém plantou, mas que cresceu sozinha, firme no meio da pedra. A casa, que antes era cuidada por uma velha cansada e um cego teimoso, virou outra coisa. O terreiro ficou limpo, a roça deu mais, as galinhas botavam mais, o leite rendia mais. Mamãe tinha uma mão que tudo que tocava melhorava. Não por milagre, mas por trabalho bruto, daquele que começa no escuro e só para no escuro. Dona Gercelina, que antes carregava a propriedade sozinha nas costas, foi podendo descansar o corpo que já estava pedindo trégua havia tempo. E até seu Firmino, no silêncio dele, estava comendo melhor, dormindo melhor, vestindo roupa lavada e passada que mamãe deixava dobrada no pé da cama sem ele pedir. Os irmãos de mamãe não paravam de rondar. Vinham com mais frequência, sempre com a mesma conversa de herança e partilha, sempre com o olho medindo a roça, o terreiro, os animais, calculando o valor de cada pedaço daquela terra como quem conta dinheiro alheio. Eu já reconhecia o barulho dos passos de cada um no terreiro. O mais velho pisava pesado, com bota de couro que estalava na terra seca. Uma das irmãs vinha sempre arrastando o chinelo e falando antes mesmo de chegar na varanda. Outro aparecia de cavalo, amarrava na cerca e ficava do lado de fora fumando, como quem está marcando presença sem querer sujar as mãos. Mamãe tratava todos com respeito. Oferecia café, oferecia prato de comida, perguntava pela família. E cada vez que um deles jogava veneno, que ela estava se aproveitando, que ia ficar com tudo, que não tinha direito de estar ali, mamãe ouvia calada e depois voltava para o trabalho. Eu via nos olhos dela uma dor diferente da que ela sentia com meu pai. Com Francisco, tinha sido a dor de ser trocada por um cavalo. Com os irmãos, era a dor de ser julgada pela própria família, pela própria carne, por gente que devia proteger e que, em vez disso, atacava. Seu Firmino ouvia tudo, cada visita, cada conversa, cada indireta. Ele ficava na cadeira da varanda, a cabeça inclinada, os dedos tamborilando na bengala, e eu sabia que ele estava catalogando cada palavra, cada tom de voz, cada intenção. O velho era cego, mas a inteligência dele funcionava como uma balança. Ia pesando de um lado o que os filhos diziam, e do outro o que os olhos dele não podiam ver, mas os outros sentidos confirmavam. E a balança foi pendendo. Eu me lembro do momento em que tudo mudou de vez. Não veio com aviso, não veio com preparação. Veio como temporal de verão, o céu escurecendo depressa e a chuva caindo de uma vez. Os irmãos tinham combinado de vir juntos. Eram 5, o mais velho, mais 2 irmãs e 2 que moravam mais longe e que eu quase não conhecia.
Chegaram no terreiro com ar de quem vinha resolver uma questão, o mais velho na frente com o peito estufado, as irmãs atrás cochichando, os outros dois com cara de quem foi convocado para uma briga que não era deles, mas que podia render alguma coisa. Eu estava no quintal quando vi aquele bando entrando. O estômago embrulhou na hora. Corri para dentro e avisei mamãe, que estava na cozinha amassando massa de cuscuz. Ela limpou as mãos no avental devagar, respirou fundo e saiu para o terreiro. Dona Gercelina veio atrás, apertando as mãos uma na outra, feito quem está rezando com os olhos abertos. O mais velho nem cumprimentou. Foi direto ao assunto. Disse que os irmãos tinham conversado e decidido que aquela situação não podia continuar. Que a Nina estava ali sem direito nenhum, que a casa e a terra eram de todos e que eles queriam que o pai dividisse tudo em vida, cada um com a sua parte, para ninguém sair prejudicado. Disse essas coisas olhando para a mamãe como se ela fosse uma intrusa, uma invasora, alguém que tinha entrado pela porta dos fundos para roubar o que não era dela. Mamãe não respondeu. Ficou ali de pé, com as mãos ainda brancas de farinha de cuscuz, os olhos fixos no irmão, o corpo firme, mas eu via que por dentro ela estava sendo estrangulada. Uma das irmãs acrescentou, com aquela voz afiada que ela tinha, que era uma vergonha uma mulher largada pelo marido vir se encostar nos pais, e que se ela queria terra, que fosse procurar na beira da estrada. O silêncio depois daquela frase durou uns segundos, e então veio o som da bengala. Toque, toque, toque. Seu Firmino apareceu na porta da varanda. Ninguém tinha ido chamá-lo. Ninguém tinha avisado que os filhos estavam ali. Ele veio sozinho, guiado pelo som das vozes, pela conversa que ele tinha ouvido cada palavra de dentro da casa. E quando parou na soleira da porta, a figura dele, alto, magro, os olhos mortos fixos no nada, a bengala firme como uma espada, calou todo mundo como um tiro de espingarda. Ele desceu os degraus da varanda devagar, cada passo medido, a bengala batendo no chão à frente. Caminhou na direção de onde vinha a voz do filho mais velho e parou na frente dele. A distância entre os dois era de um braço, e o silêncio era tão pesado que eu ouvia as galinhas ciscando no fundo do terreiro. Seu Firmino falou, e quando ele falou, a voz dele não era de velho cansado. Era a voz do homem que ele tinha sido antes da cegueira, forte, cortante, de aço. Disse que era a casa dele e a terra dele, e que enquanto ele respirasse, era ele quem decidia quem ficava e quem saía. Disse que tinha 8 filhos e que nos anos todos da cegueira dele, dos anos todos em que ele dependeu de ajuda para comer, para se vestir, para não cair no quintal, só uma tinha aparecido. Só uma tinha lavado a roupa dele, varrido o chão, cozinhado a comida, cuidado da mãe dele. E que não foram os filhos que estavam ali na frente dele com a boca cheia de direito e herança. Foram os mesmos filhos que nunca mandaram um saco de farinha, nunca perguntaram se ele estava vivo, nunca vieram trocar uma lâmpada ou consertar uma cerca. Disse que a Nina chegou naquela casa sem nada, sem marido, sem dinheiro, sem orgulho, e que em vez de se deitar e morrer, levantou e fez sabão de cinza com as próprias mãos destruídas para alimentar os filhos. Disse que ele sentiu o cheiro daquele sabão e soube na hora que a filha dele tinha mais fibra que todos os outros juntos. Disse que engoliu o orgulho como quem engole espinho, porque o orgulho dele era grande, mas não era maior que a verdade. E a verdade, disse ele batendo a bengala no chão com uma força que fez a terra tremer, era que aquela casa e aquela terra ficavam no nome da Nina. Que ele ia chamar quem precisasse chamar para fazer isso do jeito certo, e que se algum dos filhos não concordasse, era só virar as costas e ir embora, porque terra ele tinha em outros cantos para dividir, mas aquele pedaço ali era da única filha que mereceu. O mais velho tentou falar.
Abriu a boca, levantou a mão, deu um passo na frente. Mas seu Firmino ergueu a bengala na altura do peito e apontou na direção dele com uma precisão assustadora para um homem cego. E disse, com uma calma que cortava mais que grito, que se o filho quisesse discutir, que discutisse com a porteira, porque ele já tinha falado tudo o que tinha para falar. Os irmãos foram embora. Foram saindo um a um, com o rabo entre as pernas, sem olhar para a mamãe, sem olhar para Dona Gercelina, sem olhar para trás. O mais velho foi o último a sair, e quando passou por mamãe, ela ainda estendeu a mão para ele. Ele olhou para a mão dela, olhou para o rosto dela e virou as costas sem tocar. Mamãe ficou ali no terreiro com a mão estendida para o vazio. Recolheu devagar, apertou contra o peito e baixou a cabeça. Dona Gercelina se aproximou e colocou as mãos nos ombros da filha. E seu Firmino, que ainda estava de pé nos degraus da varanda, virou as costas e entrou na casa arrastando a bengala, sem dizer mais nada. Sem abraço, sem sorriso, sem nenhuma demonstração de afeto que o mundo pudesse ver. Mas o que ele tinha feito ali, naquele terreiro, na frente dos filhos, era a maior declaração de amor que aquele homem duro era capaz de dar. E mamãe sabia. E Dona Gercelina sabia. E eu, menina de olhos arregalados, espiando do canto do quintal, sabia também, mesmo sem ter palavra para dizer o que estava sentindo. Mamãe ficou. E não ficou como hóspede, não ficou como agregada, não ficou por favor de ninguém. Ficou como dona. Dona daquela casa, daquela terra, daquele chão de barro que ela tinha molhado com suor, com lágrima e com sabão de cinza. A despensa que foi nossa prisão virou depósito de mantimentos, sacos de feijão, de milho, de farinha, empilhados até o teto, fartura que mamãe construiu com as próprias mãos. E toda vez que eu passava por aquele cômodo, sentia um arrepio na espinha, porque a memória do meu corpo ainda lembrava o chão onde dormia encolhida, o cheiro de mofo, o escuro, o medo de respirar. Seu Firmino viveu ainda uns bons anos depois daquele dia no terreiro. Não mudou por fora. Continuou calado, duro, sentado na cadeira de balanço com o cachimbo e a bengala. Não virou um avô de novela, desses que sentam a criançada no colo e contam história. Mas mudou por dentro, de um jeito que só quem convivia percebia. Ele passou a comer na mesa com a gente, sem falar nada, sem pedir, sem anunciar. Simplesmente apareceu na cozinha na hora do almoço e sentou no banco. Mamãe colocou o prato na frente dele sem fazer espanto, como se sempre tivesse sido assim. E daquele dia em diante, foi. A família comia junta, em silêncio na maior parte do tempo, mas junta. E às vezes, quando o Vicente derrubava a colher ou a Carmen espirrava, eu via o canto da boca de seu Firmino se mexer. Não chegava a ser um sorriso, mas era a sombra de um, como o rascunho de uma coisa que ele não sabia mais como fazer. O Vicente foi o que mais se apegou ao avô. Aquele menino que tinha sido trancado na despensa, que aprendeu a andar em silêncio antes de aprender a correr, virou a companhia fixa de seu Firmino na varanda. Sentava no degrau, perto dos pés do velho, e ficava ali mexendo na terra com graveto, enquanto o avô balançava na cadeira. E com o tempo, devagar como tudo naquela casa, os dois foram desenvolvendo uma linguagem própria. O Vicente mostrava coisas para o avô, uma pedra bonita, uma pena de pássaro, um besouro de carapaça brilhante, e colocava na mão dele para sentir. E seu Firmino apalpava aquelas coisas com os dedos grossos, rodava na mão e às vezes soltava um grunhido que o Vicente já sabia que significava que tinha gostado. A Carmen nunca perdeu o medo totalmente, mas se acostumou. Encontrou o lugar dela na cozinha, ao lado de Dona Gercelina, aprendendo a cozinhar, a temperar, a fazer os doces de leite com rapadura que minha avó era mestra.
As mãos da Carmen, que tinham ficado tanto tempo paradas no colo, abraçando os próprios joelhos, aprenderam a sovar massa, a cortar carne, a trançar palha. E o silêncio dela, que na despensa era de medo, virou o silêncio de quem está concentrado fazendo uma coisa que gosta. E eu, queridas, cresci. Cresci naquela terra, com os pés no barro e a cabeça cheia de tudo que tinha visto. Ajudei mamãe na roça, aprendi a fazer sabão, aprendi a ler com uma professora que passava nos sítios ensinando as crianças. Fui embora quando chegou a hora de ir. Casei com um homem bom, de pouca fala e muita firmeza, que me levou para longe de Cabaceiras, mas nunca me tirou de lá por dentro. Porque o sertão, quando entra na gente, não sai mais. Ele mora nos ossos, no jeito de falar, no cheiro que a gente sente quando fecha os olhos e puxa o ar com força. Mamãe cuidou de seu Firmino até o fim. Deu banho naquele velho, cortou as unhas dele, penteou o cabelo ralo, trouxe o café na cama quando as pernas dele já não aguentavam a cadeira da varanda. E ele deixou. Sem agradecer, sem pedir desculpa, sem nunca ter dito uma palavra de carinho para a filha que ele tinha rejeitado e que depois cuidou dele com a mesma devoção que se cuida de um santo. Quando ele se foi, quieto como viveu, mamãe lavou o corpo dele, vestiu a roupa melhor que ele tinha e sentou na cadeira da varanda, a cadeira dele, e ficou ali a tarde inteira olhando o terreiro sem chorar. Eu acho que ela não tinha mais lágrimas. Ou talvez tivesse tantas que nenhuma conseguia sair sozinha. Dona Gercelina se foi pouco depois, como se o fio que prendia ela nesse mundo fosse o marido, e cortado o fio, ela não tivesse mais motivo para ficar. Mamãe encontrou minha avó sentada no banco da cozinha, a cabeça encostada na parede, os olhos fechados e a boca com aquele sorriso de quem estava descansando de verdade pela primeira vez. Tinha um raminho de erva doce na mão, apertado entre os dedos, como se tivesse saído mastigando e esquecido de soltar. Os irmãos de mamãe não voltaram mais. Não para cuidar, não para visitar, não para fazer as pazes. Seu Firmino tinha deixado outras terras para eles em outros cantos, como prometeu, e cada um pegou a parte e sumiu na própria vida. Mamãe nunca falou mal de nenhum deles. Quando eu tocava no assunto, ela mudava de conversa, oferecia café, perguntava dos netos. Guardou a mágoa num lugar tão fundo que nem ela mesma conseguia mais acessar. E meu pai, o Francisco? Soube por gente da região que ele perdeu o cavalo. Perdeu numa aposta, numa troca mal feita, numa dessas bobagens que homem vaidoso faz achando que é esperto. Ficou sem o cavalo, sem a família, sem a casa, sem nada. Virou agregado na fazenda de outro, dormindo em rede no galpão, comendo as sobras da mesa dos outros. Não procurou mamãe, não procurou os filhos, não mandou recado. Sumiu como fumaça no sertão, levando com ele nada além do orgulho que não cabia mais em lugar nenhum. Mamãe se tornou a matriarca daquele pedaço de chão em Cabaceiras. A mulher que chegou carregando uma cama de criança nas costas, com a roupa do corpo e 3 filhos famintos, virou a dona da terra mais bem cuidada da região. O sabão de cinza que ela fazia escondida atrás do curral se transformou num negócio que sustentou gerações. Meus irmãos cresceram fortes, trabalhando na roça, aprendendo com mamãe que a dignidade não está no que a gente tem, mas no que a gente faz com as mãos que Deus deu. E eu, sentada aqui nessa idade que já pesa no corpo, mas que deixa a alma leve, olho para trás e vejo tudo com uma clareza que não tinha quando menina. Vejo que a vaidade cega do meu pai fez dele um homem sozinho com um cavalo, sem família, sem história, sem amor. Vejo que o orgulho do meu avô quase destruiu o que ele mais queria proteger, mas que na hora do perigo, quando os porcos do mato estavam batendo na porta, o instinto dele não foi de expulsar. Foi de trancar a porta para deixar o perigo lá fora. Vejo que a teimosia da minha avó em preparar o coração dele,
gota a gota, lembrança por lembrança, foi o que abriu caminho para a salvação da nossa família. E vejo mamãe. Vejo Dona Nina com as mãos queimadas de sebo e cinza, carregando uma cama nas costas por uma estrada de terra, recusando morrer, recusando desistir, recusando deixar os filhos dormirem no relento. O amor, queridas, nem sempre vem com palavras bonitas. Às vezes vem com uma porta que se tranca para deixar o perigo do lado de fora. Às vezes vem com um velho cego que pousa a mão na mão de um neto por 2 segundos e recolhe com vergonha. Às vezes vem com uma mulher que carrega uma cama nas costas pela estrada porque os filhos dela não vão dormir no chão. O amor mais verdadeiro que eu conheci na vida não tinha enfeite, não tinha discurso, não tinha flor. Tinha sabão de cinza, tinha cheiro de gordura no tacho, tinha suor escorrendo no rosto e tinha silêncio. Muito silêncio. E dentro desse silêncio, queridas, morava tudo. Recordando aquele chão de terra e a água fria do coxo, eu pergunto a você que me escuta. Você já teve que engolir coisas e enfrentar seus maiores medos de frente para proteger as pessoas que você ama? Deixe sua história aqui nos comentários, porque eu quero muito ler cada uma delas. Se essa história tocou o coração de vocês, compartilhem com aquela amiga, com aquela irmã, com aquela mãe que também já carregou peso demais sem reclamar. Porque toda mulher que luta pelos filhos merece saber que não está sozinha. Um abraço apertado dessa avó Salete. E até a próxima, se Deus quiser.